ator, diretor, produtor, você fez praticamente de tudo no teatro. Agora, como é que foi interpretar Grande Otelo e Solano Trindade? O Grande Otelo foi uma honra, porque quando eu me descobri enquanto ator negro, eu descobri a grandeza, a importância do Grande Otelo, porque a minha referência dele era só a Escolinha do Professor Raimundo, algumas participações pequenas em novelas. Depois eu fui percebendo a grandeza desse homem, né? E eu tinha uma afinidade muito grande com a figura dele. Então, quando eu fui convidado a ser Grande Otelo, foi uma honra e, ao mesmo tempo, foram vários desafios, porque o diretor falou para mim: ó, o Grande Otelo era magrinho, você está muito gordo. Comecei a correr, fechei a boca, fazia exercícios todos os dias, afinei o corpo. Depois ele falou: o Grande Otelo cantava, você canta? Comecei a desenvolver ali umas técnicas ali, eu corria quilômetros ouvindo música e cantando, fazendo movimentos corporais cantando para aquilo se encaixar no meu corpo, e fluiu, né? Foi um dos trabalhos assim que eu tenho maior orgulho, que me trouxe uma grande satisfação e reconhecimento também das pessoas, né? Até hoje quem viu lembra e fala: o Grande Otelo, o Grande Otelo. É uma satisfação enorme, né? Interessante porque essa sua descrição mostra a confluência entre três fatores importantes: a vocação, com certeza, a oportunidade e a determinação. Com certeza. Com certeza. É tudo, né? Assim, eu tenho consciência de que se não fosse esse primeiro curso do Cidan, minha vida teria tomado um caminho muito diferente, porque eu estava até procurando alguns cursos de teatro, eu olhava os preços, nossa, um curso R$ 40, esse custa 30, e eu não tinha essa grana. Isso lá em 2000, 2001, né? Era muito caro. E é importante existirem programas, né, sociais, até políticas governamentais que assegurem essas potencialidades, né, esses desenvolvimentos de potencialidades. O que mais eu conheço são jovens, adultos que não têm esse aporte, né, e ficam pelo caminho, né, porque por mais que existam ONGs, projetos sociais, eles não conseguem dar conta, né, disso tudo. Então é importante que existam políticas públicas mesmo, né, independente de quem esteja no governo, que assegurem esses direitos do jovem, da criança e de qualquer pessoa, né? Políticas de Estado, não de governo. Exatamente, políticas de Estado. E como é que foi interpretar esse grande nome da intelectualidade afro-brasileira, da militância negra, Solano Trindade? Aí foi um outro desafio, né, assim, porque quando eu interpretei o Solano, o desafio é que era um monólogo. Eu estava sozinho em cena e eu não tinha ninguém para me aportar ali, né? Era eu e eu. E o desafio é porque era um espetáculo muito musicado, né? Embora não fosse um musical, ele tinha músicas e eu dançava, né? Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz fora da companhia Rubens Barbot, onde eu pude mostrar, né, o que eu aprendi lá com essa coisa da consciência corporal, da dança, a influência do afro. Então, as aulas do Luiz Monteiro, da Valéria Monan, valeram muito a pena, que eu consegui adquirir esse repertório corporal, né? E foi muito bacana, foi um trabalho muito bacana, porque é uma poesia forte, né, contundente, porque ele fala do social, ele fala da política, da fé, e fala também da vida cotidiana, do amor, das coisas mais triviais, de uma forma belíssima. Um grande presente. E Negro, Maia, Pobre Star. É É uma o autobiografia? O que é isso? É o Nego Maia Pobre Star. Esse espetáculo eu chamo ele de uma comédia de humor, que eu faço uma grande gozação, né? Em cima, é uma brincadeira, eu conto a minha história de forma bem humorada, minha trajetória, né? Os percalços pelos quais a gente passa, os estereótipos que muitas vezes são colocados em nós por diretores de TV, pela publicidade. Eu faço uma piada disso tudo com uma crítica também, e eu falo que esse espetáculo é o momento de eu mostrar todos os meus dotes, todas as minhas potencialidades. É um espetáculo para me vender enquanto profissional. Então, ali eu brinco, a plateia participa muito, tem música, tem dança, tem interação das pessoas, as pessoas vêm, cantam, dançam. É um espetáculo que eu pretendo levar ele ainda a aperfeiçoar e levando ele por um bom tempo ainda, né? E ele teve um retorno muito grande das crianças. Crianças gostam muito desse trabalho, né?
porque ele é bem colorido, ele é bem para cima, é livre para todos os públicos, né? E eu nem esperava atingir as crianças, eu fiz mesmo para os adultos e a galerinha gostou, né? Então, a melhor crítica que pode ter é da deles, né? Porque quando eles não gostam, eles detonam mesmo. Fico muito lisonjeado por isso. Numa entrevista, você fala como nesse trabalho você conseguiu tratar de temas sérios com leveza e como isso é importante. Fala para nós. Porque eu costumo dizer, a gente está vivendo um período tão sombrio, tão agressivo, seja nas redes sociais, seja nas ruas, violência de N formas, que pelo menos eu, né, eu acredito muito nesse caminho do humor e da leveza. A gente pode enfrentar temas sérios, a gente tem que falar, a gente não pode deixar de falar das coisas, mas a gente não precisa ser tão carrancudo, tão tão punho fechado o tempo todo, né? Tanto soco ao mesmo tempo. A gente pode rir, a gente pode brincar, as pessoas estão precisando de um pouco de leveza, né? As pessoas precisam de um pouco de riso, de alegria, e é isso que eu contribuo com o meu trabalho, né? Além de dançarino e ator, você e também diretor de teatro, mas você é diretor de cinema. Qual é o tema de o comprador de promessas? É uma gozação em cima do pagador de promessas? Na verdade, assim, eu nem me considero dançarino, bailarino, não. O que eu assumo mesmo que eu sou é ator jornalista. E isso eu assumo que eu sou. Mas aí eu tive incursão, né? Aí eu me considero, dirigi dois documentários, que é o Estação Realengo e O Que Você Tem na Cabeça, e participei como ator de inúmeros curtas, né? Entre eles o Comprador de Promessas, né? Que é a direção do Pedro Bento, que é um trabalho, tem essa inspiração, né, o nome do Pagador de Promessas, e é uma história bem humorada, é uma comédia muito bacana, que é um cara que não acreditava em nada, e um dia a mulher dele o obriga a ir subir a escadaria da Penha, ele muito contrariado vai, mas ele vê que a partir daquele momento, várias coisas que ele queria começam a acontecer. Então ele vai que nem louco, subindo tudo que é escada para conseguir as coisas que quer, né? Uma coisa bem humorada, bem divertida. Ele foi feito em 2009, e é impressionante que até hoje as pessoas gostam, as pessoas comentam. É muito bacana. E diga para gente o que significa para você literatura de combate. Literatura de Combate foi um docudrama, que eu participei, né, dirigido pela grande Ana Campos, né, que é diretora, roteirista de cinema, e ela usa nesse docudrama textos de vários autores africanos, né, que ela tem muito essa pegada com a África, com os países de língua portuguesa. Então, foi uma honra, né, ter participado ali, né, dando corpo a esses poetas, né, a essa poesia africana que, embora esteja próxima, ao mesmo tempo ainda está muito distante da gente, né? A gente ainda tem muito que mergulhar na África, nos seus artistas, nos seus autores. Fica aí a dica para quem quiser, está aí disponibilizado na internet, no YouTube, Literatura de Combate. Vale muito a pena ver. Particularmente para você, o que você aprendeu com essa literatura? Então, o que eu aprendi, a gente foi até um pouco do que nós falamos anteriormente na questão da dureza, que o continente africano, né, ele passou por esse processo brutal da colonização, né, da colonização europeia, suas riquezas roubadas, né, essas coisas que nós sabemos, e é um povo que, apesar de toda essa aspereza, de todo esse roubo, eles não perderam a esperança, não perderam a poesia, a delicadeza, eles continuam na luta, né, com a sua arte, com o seu modo de vida. Então, conhecer essas referências todas, né? Que é possível combater, é possível lutar e, ao mesmo tempo, manter o afeto, manter essa memória dos ancestrais, né? Não esquecer daqueles que vieram antes de nós, né? Que derramaram sangue antes de nós, né? Como diz a música, né? Com uma canção também se luta e também com um poema também se luta. Nestes 20 anos, vamos dizer principalmente como ator, diretor de teatro e cinema, você tem percebido alguma mudança do ponto de vista da receptividade à temática negra nesses veículos? Olha, quando eu comecei, eu não tinha tanta dimensão, né,
de toda essa discussão, de todos esses temas, né? Zezé Mota foi uma porta de entrada para mim nesse mundo, depois acompanhei a Rubens Barboa, e depois eu também tive a generosidade ali de conhecer o Zózimo Bubu, que me abriu nesse caminho do cinema. Então, é uma galera que já vem da luta há muito tempo. E da minha trajetória de 20 anos para cá, realmente houve um avanço, né? Houve muitas conquistas, mas que não foram dadas, né? Nada é dado, né? Nenhum direito é dado. A gente teve que lutar muito e luta muito. Aqueles que vieram antes de mim, aqueles que estão aí, né? A galera que está aí da minha geração está aí batalhando muito, criando seus coletivos, arrombando portas, né? Abrindo portas. Eu tenho a minha galera também, que a gente cria nossos trabalhos, a gente desenvolve nossas coisas também. E é assim, a luta ainda é muito grande, não é fácil, porque a nossa luta já começa quando a gente tem que pensar na passagem do ônibus para sair de casa, a gente mora distante, então tem toda essa adversidade que já nos empurra para longe, né? Mas a gente é teimoso, a gente vai furando esse bloqueio, a gente não se deixa vencer. E para a mídia, né? Para a mídia, para a grande mídia, é aquela questão. Eles descobriram o negro, né, como fonte de renda, alguns até falam, o negro está na moda, mas para nós que estamos aí na luta há muito tempo, não é moda, é luta, é muito embate, né? A gente tem a nossa arte para mostrar, tem todo esse mundo de artistas aí, né? Grande Otelo, Zózimo Bubu, Solano Trindade, que merecem ter as suas histórias muito contadas, que ainda não chegou ainda no limite que a gente gostaria, né? Ainda tem muita coisa para ser contada, então é uma luta constante, que está longe de acabar por espaço. Mas qual seria para você a principal evidência dessa mudança? O que poderia mostrar melhor como é agora, diferente de 20 anos atrás? É uma coisa muito bacana que eu vejo que reflete até nas ruas, é aquilo que a gente chama de representatividade, né? A gente vê as crianças hoje, os jovens com cabelão grande. Eu lembro quando eu comecei a usar meu cabelo black, assim, as pessoas ficavam escandalizadas. E hoje as crianças já assumem, o jovem, o adulto, não tem tanto aquele pânico que as pessoas tinham anteriormente. E por quê? Porque as pessoas estão vendo negros nas novelas, nos programas de televisão, no cinema, né? A gente teve aí o Pantera Negra, que foi um marco aí para galera, principalmente para as crianças que viram, né? Eu tive a oportunidade de levar alguns grupos de crianças e jovens para assistirem no cinema, e a gente viu o quanto era importante eles verem dois atores negros dando um beijo na boca, né? Um casal negro, e aquilo ali para eles era muito representativo. Então, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi. E qual seria a mensagem, você com toda essa trajetória, qual seria a mensagem que você daria para os jovens, mais jovens que você, negros, que pretendem ingressar nessas carreiras? Estudar, 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 ler muito, ser persistente, não se contentar com aquilo que, de repente, uma escola, um curso possa dar, por melhor que seja. Buscar sempre estudar, ouvir tudo que é música, ver cinema, tudo que é filme, televisão, se nutrir de tudo, ler e persistir, porque não é uma carreira fácil, não adianta a gente romantizar, não é uma carreira fácil, porém, é muito satisfatória. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter ido por esse caminho, assim. Não estou rico, não estou milionário, não estou famoso, mas eu tenho uma coisa que é muito boa, que são os amigos que eu conquistei ao longo desses 20 anos. A trajetória, né, que eu olho para trás, assim, eu me orgulho muito da minha trajetória, porque foi tudo construído com muita luta e com muita honestidade e com a ajuda dos amigos que foram ali me apoiando, né? Porque sem eles eu não conseguiria nada. Sem a minha mãe que me apoiou lá atrás, né? Que não falou não, não me proibiu de fazer nada. Meu pai também, ali sempre torcendo. Então, tenho muito que agradecer. É isso, galera. Se manter aí na sua... Não esquecer de onde veio jamais. Estudar sempre, a vida inteira. É isso. Carlos Maia, meu xará Maia, muito obrigado pela sua participação, o exemplo que você dá, as possibilidades que você mostra para pessoas como você, com origem periférica, em situação de dificuldade, mas que estão cheias de talento e que querem mostrar esse talento, que querem usar esse talento, inclusive, para melhorar a condição
ao redor delas, né? Muito obrigado, então, e até uma próxima vez, que seja breve. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de estar falando. É uma forma de eu estar abrindo aí a celebração desses meus 20 anos de trajetória através desse programa, né? E dizer também que em breve nós vamos ter um espetáculo aí online, né, com a companhia Rubens Barbot, o Dança Naná, com uma releitura aí do espetáculo que já foi montado 2 vezes na companhia. E vamos seguir adiante.